Se você está procurando um forno para pizza que você possa ter na sua casa, ou que você possa levar no seu carro para algum evento, um forno compacto, mas que te traga resultado com qualidade de pizzaria, você está no vídeo correto. Hoje eu vou apresentar para você o forno Easy Pizza, um lançamento da National, forno doméstico com alta tecnologia e qualidade de pizzaria. Olá, meu nome é William Pereira, sou padeiro artesão, ensino as pessoas a fazerem pão em casa, principalmente fermentação natural. E por que não, pizza também. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você me acompanha há algum tempo, sabe que eu já tenho outros equipamentos da National. Eu tenho o NC4, já tem vídeo fazendo review dele aqui. E você também deve saber que os produtos da National são voltados para esse tipo de público. Eu e você que fazemos as coisas em casa, que a gente não vai investir 60 mil reais num super forno a lenha para uma pizzaria ou num forno a gás. Então são equipamentos para uso mais doméstico, só que com qualidade e tecnologia de ponta. Com o Easy Pizza não é diferente. Então este vídeo será dividido em unboxing, depois eu vou explicar um pouquinho sobre a tecnologia dele e no final eu vou dar um review com um passo a passo de uma pizza ao estilo napolitana que eu fiz nesse forno. Lembrando a todos que seguidor aqui do canal sempre tem vantagem lá com o pessoal da National. Então vocês, por dizer que vieram daqui, tem direito a frete grátis e sempre que tem alguma promoção por recomendação, vocês podem dizer meu nome lá também, que isso abre algumas portas para vocês. Então, caso vocês tenham interesse no forno, eu vou deixar também já o WhatsApp da National aqui e aqui embaixo, mas assiste o vídeo até o final para você se decidir e caso você queira também conhecer os outros produtos, eu também vou deixar aqui no card o link do NC4. Quando eu recebi o forno, ele veio numa caixa de papelão, veio muito bem embalado, veio dividido o forno e a pedra que vem dentro, porque sim, este é um forno refratário, o que é ótimo, porque forno de pizza, gente, tem que ser um forno de pedra. A pedra faz muita diferença na hora de você assar a sua pizza. Ele não é um forno a gás, ele é um forno totalmente elétrico, todo feito em aço inox. É um forno compacto, tem mais ou menos aí 60 por 50 por 30 de altura. O meu, eu só coloquei os pés niveladores, basta você rosquear embaixo, e botei ele dentro da minha churrasqueira, assim, tampei a churrasqueira aqui com uma prateleira e coloquei ele ali. Ele precisa para instalação apenas de uma tomada 220 com um pino grosso de 20 amperes. Então, instalação simples, sem segredo, você não precisa aqui de nenhum ponto de água, ele não é um forno a vapor, como é o caso do NC4, por exemplo, que você tem a opção de usar um reservatório ou colocar ele próximo de uma ligação de água. Basta você ter uma tomada e uma superfície plana com essas dimensões que possam acomodá-lo. Ele é um forno inteirinho feito em aço inox e ele é muito bem acabado, assim como é o caso do NC4 também. Não tem cantos vivos, você vê que ele é feito com muito cuidado. É um equipamento que você olha e você vê que ele é de qualidade, que ele é muito bem feito. Ele conta também com vidro duplo na frente, na porta, para você poder visualizar o alimento dentro. Então, sempre o de fora fixo e o de dentro removível para limpeza, o que é muito bom. A construção interna dele ele é dividido na parte superior e inferior, tendo duas resistências separadas, cada uma com o seu termostato que mede a temperatura em tempo real. Isso é muito bom porque você tem um controle individual da temperatura em cima e embaixo. No meio dele vai a bandeja coletora, onde a gente coloca a nossa pedra. Essa bandeja coletora é uma sacada muito legal. Por quê? Ela facilita demais a limpeza, porque você consegue remover depois a pedra e tudo que é resquício de farinha cai ali dentro e não vai lá para dentro do fundo do forno, caindo em cima da resistência e o que pode gerar até a combustão da farinha, por exemplo, e queimar o seu forno. Gente, parece bobagem falar assim, é fácil de limpar, mas forno de pizza suja muito, forno de pizza suja. É queijo, é molho de tomate, é verdura, é coisas que vão ali dentro, que vai cair, é inevitável. Farinha que fica embaixo da pizza, inevitavelmente o seu forno vai sujar. Você ter material de qualidade que você pode limpar sem dificuldade ajuda demais. Em relação ao isolamento térmico, tem a mesma tecnologia do NC4, que é uma lã especial que segura muito bem a temperatura dentro dele. Não que ele não esquente nada do lado de fora. Quando a gente chega aí a temperaturas altas, como eu usei, 440, 450 graus, você vê que o forno esquenta em volta. Só que ele esquenta o forno, ele não esquenta o teu ambiente inteiro. Ele, por exemplo, esquenta a 400 graus, esquenta menos a minha cozinha do que o meu forno do meu fogão a 250, que deixa a minha cozinha pegando fogo. Então, nota 10 para o isolamento. O que nos garante uma economia de energia muito grande, por dois motivos. Primeiro, pela inteligência do equipamento, assim como o NC4, você acompanhar em tempo real, através de um termostato, a temperatura, permite que o forno tenha um software que desliga a resistência quando a temperatura passa a temperatura desejada e religa quando ela começa a cair, mantendo um equilíbrio próximo, muito próximo da temperatura que você
programou. Assim você só gasta a energia que o forno precisa, nada mais, nada menos, e ainda tem muita precisão na medição. O que não acontece, por exemplo, em nenhum tipo de forno a gás, porque no forno a gás você liga uma válvula e desliga uma válvula, e não tem nada medindo ali, você tem um termômetro vendo, só que você não tem uma coisa que vai automaticamente ajustando a temperatura, como nós temos aqui, então uma preocupação a menos. Forno a gás é bom? É. Forno a lenha é bom? É. Gasta pra caramba e dá muito trabalho de manipular. Forno elétrico é muita vantagem, você liga o forno e não se preocupa mais. Em relação ao consumo, o consumo dele é relativamente baixo ali, em torno de 2 kWh, um pouquinho mais, dependendo das temperaturas que você está trabalhando, o consumo médio é mais ou menos o mesmo consumo do NC4, né? Só que o NC4 é um forno maior, esse é um forno mais compacto, mas atinge temperaturas muito mais altas. Ele não tem ventoinha, ele não é um forno turbo, não faz sentido, é um forno de pizza. E como eu disse anteriormente, ele é um forno de lastro, então ele tem uma pedra refratária no tamanho de 35 por 35. Então você pode fazer aí uma pizza por vez de até 35 centímetros nesse forno. A porta dele fica na frente, então você consegue abaixar ela e subir de volta. E o painel fica na lateral, que deixa o design dele mais ergonômico. No painel a gente tem o botão de liga e desliga, põe o forno na tomada, segura ali um segundinho, o forno vai ligar e a partir daí o display já vai mostrar a temperatura que está programada. Quando você desliga o forno e liga de novo, ele volta na temperatura que você programou por último. Para mudar a temperatura que está programada, basta você tocar no botão de temperatura e segurar por um segundo que ele vai começar a piscar apenas a temperatura superior. Você usa os botões de acréscimo e decréscimo, né, as flechinhas para cima e para baixo, para aumentar ou abaixar a temperatura que você está programando, toca no botão de novo e vai começar a piscar a temperatura da parte de baixo. Você faz o mesmo processo e tocando mais uma vez, ele vai programar a temperatura que você desejou. Depois, caso você queira saber qual é a temperatura que está sendo medida em tempo real, basta você dar um toque mais rápido que ele vai piscar a temperatura que está naquele momento, não a que você programou. Além disso, a gente tem também um botão da lâmpada e a gente tem um botão de timer. O timer pode ser programado e vai ser acionado ou desligado com o toque do botão. Coloquei a pizza, ligo o timer, vou tirar a pizza, o forno apita, ele faz um sinal sonoro para você saber que a pizza está pronta, você pode retirar e apertar o botão do timer para ele parar o barulho. Agora vamos ao que vocês querem saber. Como é que eu faço pizza nesse negócio? Como eu não sou besta nem nada, eu já fiz muita pizza nesse forno. Dessa vez eu quis ir já logo para uma pizza ao estilo napolitana. Então tentei seguir o mais próximo possível os protocolos da AVPN, Associazione Verace Pizza Napolitana, que é como se fosse um patrimônio cultural e material. É como se fosse não, né? É considerado um patrimônio material italiano. E é essa pizza que a gente vai fazer. Essa pizza tem algumas exigências e algumas delas eu não vou cumprir. Primeiro, eu não vou usar farinha italiana. Vou estar usando aqui uma farinha que tem as mesmas características que eles pedem lá em relação à força, teor de cinza, que é a Venturelli Purissima. E não vou usar forno a lenha, nem nenhum tipo de forno certificado, porque não faz sentido a gente pagar 60 mil reais num forno para fazer pizza em casa, né? Então vou usar um forno que atinge as temperaturas que eles pedem, que é acima de 425 graus, que é o nosso Easy Pizza. Para começar, eu vou fazer a massa na mão. Eu já fiz mais ou menos umas 50 pizzas nesse forno. As primeiras massas que eu fiz, eu bati na masseira. E eu achei que ficou melhor. Ela ficou mais firme, dá mais força, né? Não adianta. A máquina tem uma força a mais que a gente na mão não consegue chegar. Então vocês vão ver que essas massas não ficaram com borda tão alta. Optei por abrir a massa maior e não priorizar tanto a borda. Mas vocês vão ver que ainda assim fica com uma borda bem bacana. Eu comecei misturando então os ingredientes mais ou menos como o pessoal da VPN sugere. Misturo o sal na água e o fermento biológico seco também. Eu aqui vou utilizar a quantidade de 1 grama de fermento biológico seco para 1 kg de farinha. Por quê? Porque eu vou usar 20% de fermento natural. E os 20% de levain também vão ser dissolvidos na água. William, o que é fermento natural? Não sei o que é isso, nunca ouvi falar. Link aqui. Gente, agora eu não sei se o card é desse lado ou desse lado. Aqui em cima, por aqui. Para você fazer o seu fermento natural em casa. Se você não quiser usar, você vai pôr 2 gramas de fermento biológico seco, que é o que recomenda o manual da VPN. Dissolve todos os ingredientes. William, mas você misturou o sal na água e aí depois você misturou o fermento junto, não vai morrer o fermento? Não vai morrer o fermento, gente. Não vai. Isso não vai nem ficar tempo suficiente em contato e nem nessa concentração de sal é suficiente para matar esse fermento, tá bom? Lembrando que todas as quantidades dos ingredientes estão na descrição do vídeo.
Essa é uma massa de baixa hidratação, 62,5%. A gente vai usar aqui 2 a 2,5% de sal, vocês podem colocar. Eu estou fazendo com 1 kg de farinha, vai dar mais ou menos uns 2 kg de massa. Na verdade vai dar um pouco menos, dá 1,8 kg por aí. Depois do fermento e o sal dissolvido na água, a gente vai adicioná-los à farinha e vai misturar até ficar homogêneo. Passa a massa para a bancada e sova. Essa massa não vai azeite. Sova muito bem essa massa. Se você achar que está difícil, deixa ela descansando na bancada 10, 15 minutos, depois você volta a mexer nela. Não é para ser uma massa grudenta, ela é para ser uma massa firme. Vamos deixar ela descansar na bancada por umas 2 horas, que é o que o manual da AVPN recomenda, e depois eu vou porcionar em pedaços de mais ou menos 270 gramas e vou levar para fermentar dentro de uma caixa de fermentação untada com azeite. Essa caixa, todo mundo sempre me pergunta dessa caixa. Essa caixa eu compro no Mercado Livre, vocês botam lá no Mercado Livre. Caixa de fermentação para pizzaria, tem várias. Essa que eu comprei um kit com 3 e uma tampa, R$90, uma coisa assim, é bem barato. Essa massa depois de porcionada e devidamente boleada, boleiem bem a massa, tá, gente? Deixa ela bonitinha, tensionada, faz do jeitinho que eu tô mostrando aí no vídeo para ela ficar uma massa, uma bola bem coesa, bem lisinha, para a massa ficar bem bonita depois. Ela vai passar a noite na geladeira. A minha geladeira é bem fria, então provavelmente essa massa não vai crescer. Na verdade, ela não cresceu, mas ela deu uma esparramada, ela deu uma relaxada e no dia seguinte eu tirei e deixei ela fermentando em temperatura ambiente até a noite. Então foi aí muitas horas. Estava um pouco frio aqui, então não estava calor como é habitualmente. Como eu demorei um pouco para começar, elas cresceram até demais, o que não é necessariamente um problema se você não for muito perfeccionista. Eu fui tentar tirar a primeira e eu vi que elas meio que grudaram uma na outra, porque por causa do levain também a textura da massa ficou um pouco mais mole. Eu particularmente gosto, mas isso gerou uma dificuldade ali na manipulação. Então, a partir da segunda, bastante farinha de semolina por cima, porque a semolina é mais adequada para abrir as pizzas, e farinha de semolina na bancada. Fui tirando elas com mais cuidado, abrindo com o devido cuidado, preservando a borda. Não use rolo. Pizza napolitana nesse estilo não se usa rolo. A massa estava linda, estava bonita, estava elástica, estava esticando com uma facilidade gigante, e eu abri elas num tamanho aí de 30, 32 centímetros algumas, e elas não rasgaram, não furaram, não tive problema. Gente, o segredo para essas massas é paciência. Não fiz nada demais aqui. Eu misturei, solvei, deixei crescer e depois tirei. A maioria das pessoas erra nessa etapa em manipular demais a massa. Não faça isso, presta atenção. Se você vê que a massa vai grudar, semolina nela. O importante aqui é a massa ficar totalmente solta ali em cima. Outra característica da pizza napolitana é que ela é montada em cima da bancada e a gente pega ela com uma pá. Isso mesmo, uma pá. E essas pás perfuradas, essa aqui veio junto com o forno, coisa fina, chique. Gente, eu fiquei surpreso como essa pá é boa. Como que eu vivi sem isso até hoje? Eu sinceramente não sei. Pá perfurada é vida. Eu consigo pegar uma pizza em cima da bancada. Com a minha outra pá, não conseguia. Impossível. Eu já tentei, não dava. E o legal é que o excesso de farinha cai por debaixo desses buraquinhos, então não vai quase farinha para dentro do forno. E aí não fica juntando aquele monte de farinha dentro do forno, queimando uma por cima da outra. O que atrapalha muito quando você vai fazer várias pizzas em sequência. Já teve dia de eu fazer 20 pizzas. Fica um pouco de farinha no forno? Fica. Queima, faz parte. Mas dá para continuar manipulando. Abre a pizza, passa o seu molho de tomate, coloca os insumos que você vai pôr em cima, depois é só pegar ela e jogar na pedra quente. O forno tem que estar bem pré-aquecido antes. Importante, meça a temperatura da pedra. Geralmente a primeira pizza vai queimar um pouquinho fundo se você deixar ela direto. Pelos meus testes, eu preferi fazer 365 graus embaixo, 440 graus em cima. Quando você põe a primeira pizza, a pedra está muito quente. Então, o seu forno ficou pré-aquecendo ali por uns 30 minutos, que é o ideal você deixar, ela vai querer pegar embaixo. Então, você não deixa os 2 minutos. Põe 1 minuto, levanta ela com a pá e deixa o segundo minuto
ela levantada da pedra. A partir da segunda pizza, você pode pôr ela direto, porque ela já perdeu um pouco a temperatura. O forno recupera rápido a temperatura, mas a primeira a gente sempre deixa passar um pouco. Então depois a pedra segura bem essa temperatura, você pode fazer uma pizza atrás da outra, não tem problema. Só tome cuidado com a primeira, que eu senti que as primeiras elas tendem a pegar um pouco mais embaixo. Em relação à cobertura, você pode deixar a sua criatividade falar. Só tome cuidado para não pôr coisa demais em cima dessa pizza. Como eu abri ela grande e ela ficou muito bonita, eu fiz várias opções. Fiz pizza de abobrinha com gorgonzola, fiz pizza de calabresa com queijo e cebola, fiz pizza de cogumelos e fiz pizza margherita, claro, a rainha de todas. Olha a qualidade dessa pizza margherita, gente. Para você comer uma pizza dessa em casa, você tem que ter um equipamento que chegue nessa temperatura. Ah, Yuri, dá para fazer assim no meu forno doméstico? Não dá. Infelizmente não dá. Dá para fazer pizza boa no forno doméstico? Dá. No forno do teu fogão? Dá, mas não desse jeito. Não atinge essa qualidade. Gente, essa qualidade é qualidade de pizzaria. Você paga 50, 60 reais numa pizzazinha dessa individual, se você for num lugar barato, entendeu? E eu tiro ela aqui da minha casa a um custo baixíssimo. Fora que sai do forno direto para o consumo. A qualidade da pizza, a hora que você tira do forno, é outra. E o resultado ficou absolutamente impecável. Eu posso pôr ao lado das pizzas das pizzarias que eu venho comendo e eu sinceramente não vou achar que a das pizzarias está melhor do que a minha. Ah, William, mas o forno a lenha, tem a questão da lenha que tem um defumado. Gente, a pizza fica 1 a 2 minutos dentro do forno. Não dá tempo de você defumar uma pizza num forno a lenha. Quem fica defumado é você. Já fez pizza em forno a lenha? Eu já fiz várias vezes. Eu fico inteiro fedendo depois. Parecendo que quem assou dentro do forno fui eu. E a pizza não fica defumada. Então eu não vejo diferença significante em relação a isso, desde que o forno atinja a temperatura. A grande questão é a bendita da temperatura. E agora a gente tem um equipamento que chega na temperatura e que dá para você ter em cima do teu balcão. Outra coisa, forno a lenha e forno a gás, assim, você tem que ter uma exaustão. Você tem que ter um sistema que jogue essa fumaça para fora. Esse tipo de forno não. Ele tem uma pequena chaminé atrás que é para sair os vapores ali. Pode gerar um pouquinho de fumaça da farinha que cai no fundo, mas é pouquíssima coisa. Você não tem combustão que te obriga a ter uma exaustão para sair esses vapores para fora. Eu ainda vou fazer muitos testes, ainda vou trabalhar com temperaturas diferentes, com estilos de pizzas diferentes. Estou montando um curso de pizza, inclusive vai ter um evento gratuito, onde eu vou ensinar algumas pizzas para vocês. Se quiser se cadastrar, vou deixar o link aqui embaixo também, se já estiver aberto. Não sei se quando sair esse vídeo já vai estar aberto para cadastro. Se tiver, vai estar aqui embaixo e vai estar aqui no card. Mas até agora o que eu vi desse forno, ele atinge um resultado que eu batia com a cabeça na parede e não conseguia atingir. Só conseguia no forno a lenha, mas o forno a lenha é aquilo. É difícil de trabalhar, é difícil de manipular. Se você não mexe com ele todo dia, é muito complicado. Demora horas e horas para aquecer, você gasta um monte de lenha, tem que ficar ali, põe lenha, mexe, limpa forno. E aqui não tem segredo, eu aperto um botão, coloco a temperatura que eu quero e o forno faz todo o serviço. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui. Se você quiser saber valores, eu nunca deixo valores no vídeo porque os valores eles vão atualizando. Conforme as coisas vão mudando de preço, os valores dos fornos vão atualizando. Mas eu sempre deixo o link do WhatsApp, chamo o pessoal lá sem compromisso, eles são super solícitos, vão tirar suas dúvidas. Se você tiver alguma dificuldade, se você já comprou o forno, você está precisando de ajuda ou tem alguma dificuldade, pode me chamar lá no Instagram também, @WilliamPereiraBaker. A gente se vê no próximo vídeo, beijo e tchau!